trabalho. E geralmente as pessoas traumatizadas, elas têm dificuldade de curar outras pessoas. Porque a Bíblia diz que um doente não pode curar outro doente. Uma pessoa machucada, ferida na sua alma, ela vai ter algumas dificuldades, meus irmãos, como por exemplo, baixa autoestima. Ela vai ter dificuldade de caminhar em grupo, em equipe. Ela vai ter uma dependência emocional de algumas pessoas. E Jesus de Nazaré, o carpinteiro da Galileia, lhe fez para reinar. Não lhe fez para você ficar parado, estacionado por uma ferida ou pelo um trauma. E ele, Jesus, quando aquela mulher vem, a viúva de Naim vem naquele cortejo fúnebre, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Então Jesus sabe a dor que você está passando, Jesus sabe o problema que você está vivendo, Jesus sabe o trauma que você está passando, mas hoje aqui, Jesus está dizendo para você, hoje eu vim tocar nas suas emoções. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você pode dizer amém? Diga: hoje Jesus vai me curar nas minhas emoções. Você sabe que o mundo, ele é pautado pelas suas atitudes da sua comunidade, sociedade. Então nós vivemos, por exemplo, no século XIX, um movimento que o mundo ia acabar a partir do ano 2000. Quem lembra disso? Pessoas vendendo casa, aquela coisa toda. Nós vivemos hoje uma pós-modernidade, irmãos, que a própria sociedade, isso é estratégia, ela tem criado uma juventude que amanhã serão adultos frágeis. Hoje você não pode, por exemplo, chegar para um amigo e dizer assim: e aí, negão? Se a pessoa fizer isso, hoje ela é processo. Claro que existe o racismo estrutural, isso é negociável, mas às vezes é uma palavra carinhosa. E hoje a gente está vivendo uma geração que não pode se falar nada, que não pode exortar, que não pode. E às vezes nós, irmãos, eu e você, a igreja do Senhor, temos que entender, meus amados irmãos, que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, o verso 18, Paulo vai dizer assim, ó: eu estou certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Aí ele vai dizer lá no verso 28, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Só que Salomão, o sábio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele vai dar uma orientação, uma palavra, que essa palavra é muito pertinente no dia de hoje. Ele vai dizer assim, ó: sobretudo, tudo que o homem deve guardar, ele guarde o seu coração. Ele está falando das emoções, que ele vai dizer do coração, das emoções, procede as saídas da vida. Ou seja, um indivíduo, um ser humano, que tem as suas emoções, a sua alma, o seu psique ferido, machucado, traumatizado, a saída da vida dela vai estar em desconexão com o trono da graça de Deus. Porque ela está machucada, ela está ferida, atingiu a alma. Nós somos seres tricotômicos. Corpo, esse corpo aqui que um dia vai voltar para o pó, o nosso espírito,
onde habita o Espírito de Deus, e a nossa alma, o nosso psique, onde estão alojadas nossas emoções, o medo, a ansiedade, a angústia, depressão, raiva, ira. Mas como é, meus irmãos, que a gente pode guardar o nosso coração? Como é que nós podemos viver, irmãos, essa orientação? A gente vai olhar aqui que Salomão, irmãos, essa palavra guardar, eu pesquisei, significa proteger, resguardar. Ou seja, você precisa proteger suas emoções, porque uma vez você crente em Cristo Jesus, com a alma ferida, você é um sério candidato de não desfrutar das bênçãos e da promessa de Deus, porque você está ferido. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está em um lugar, inclusive na viagem com o Senhor, eu preguei lá no tanque de Betesda, tinha um paralítico e tinha 38 anos, irmãos. 38 anos, quase 4 décadas. Ele acordava, alguém ajudava ele, porque tinha um tanque, o tanque de Betesda, que um anjo descia do céu, tocava na água, a primeira pessoa que se jogasse na água era curada de qualquer mal. E Jesus chega para ele, existia uma festa entre os judeus, provavelmente a Páscoa, e tinha 5 pavilhões de enfermos, coxo, aleijado, manco. E Jesus vai lá e chega para esse homem e diz assim: você quer ser curado? Olha que pergunta, irmãos. Uma pergunta para um paralítico que tinha 38 anos. Quando Jesus pergunta para Bartimeu, cego, o que queres que eu te faça? Ele responde na bucha: eu quero ver, grande é a tua fé. Mas esse paralítico de Betesda, 38 anos, ele tem 2 argumentos. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele vai dizer: eu não tenho ninguém que me ajude. Primeiro argumento. Jesus não perguntou nada disso a ele, se tinha alguém para ajudar, não. A pergunta é: quer ser curado? Ele: não tenho ninguém que me ajude. E quando eu vou me arrastando, quando o anjo toca na água, vai um doente egoísta e se joga primeiro do que eu. A doença daquele homem, irmãos, a maior doença dele, enfermidade, não era o 38 anos paralítico. A doença dele estava alojada no psique. Ele não conseguia se ver um homem curado, liberto e sarado. E você pode prosseguir no texto, irmão. Jesus diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele não voltou no tanque para ajudar ninguém, porque ele era ferido, machucado. Então, a Bíblia, irmãos, ela é enfática nisso. E aí, o que é que pode fazer, meus irmãos, com que a nossa alma, as nossas emoções, a gente pode ficar paralisado na caminhada cristã? Primeiro, a inveja. Ninguém vai ter inveja de Napoleão Bonaparte. Ninguém vai ter inveja dele. Ninguém vai ter inveja do presidente da África do Sul, Nelson Mandela. A inveja, irmãos, esse sentimento humano, ele está relacionado ao ambiente que a gente está. Aí a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 37, que os irmãos de José invejavam eles mais e mais, porque ele tinha algo que os seus irmãos não tinham. Eles tinham inveja, irmãos, de uma capa colorida que o pai deu, e ele tinha inveja porque José era um homem sonhador. Ele sonhava em ter 100 células. Ele sonhava em fazer o próprio encontro com Deus na sua própria célula. Ele sonhava em ser um pregador. Ele sonhava em um dia pregar no altar
da Igreja Batista Manaim. Eu vou estudar, eu vou me santificar, eu vou buscar o Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José o invejavam mais e mais. Tanto é que quando eles estão lá, José vem, ele diz assim, ó, vem o sonhador, vamos matá-lo. Tem pessoas aqui, irmãos, que tinham sonhos, sonho de se casar, sonho de ter uma empresa, sonho de vencer, e alguém com esse sentimento maligno chamado inveja te paralisou no mundo espiritual. Meus irmãos, a inveja, a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago, que a inveja é um sentimento faccioso, maligno. É algo que atrapalha só que você e eu, que é sonhador, que decidiu viver o sobrenatural, o invejoso vai sempre tentar te parar. Só que se eu e você não proteger as nossas emoções, a gente para. Eu não tenho um barbeiro de estimação. Estou falando eu. Já cortei cabelo na Feira São Joaquim. Estava fazendo as compras do encontro, vi o cara cortando na rua. Seu irmão, você corta meu cabelo? Eu corto. Vou sentar aqui e vou cortar o cabelo. Eu passo, vejo aberto. E aí eu fui cortar o cabelo lá onde eu nasci, que é na Pompeia ali no Epetec. Agora há pouco, 1 mês, 15 dias atrás. Aí a pessoa não é crente, mas é meu amigo. Meu amigo da agora da igreja. Não conhece o meu passado. Aí fui cortar o cabelo lá, era meio-dia. Aí sentei. Esse amigo disse para mim assim: pastor, na sua campanha para deputado federal, eu estava rezando muito pelo Senhor. Aí eu olhei para ele e agradeci. Obrigado, rapaz. Rezar é bom, né? Orar, interceder. Ele disse: não, pastor. O que eu fiquei mais abismado é que as pessoas que foram criadas com o Senhor, que conhecem a sua história que eu não conheço, quando fala quem o senhor era, que era traficante, que roubava, que saía de jornal, eu digo, rapaz, eu não consigo imaginar o pastor Márcio, o bispo Márcio, vivendo essa realidade. Mas os seus amigos, que viram quem o senhor era e quem Deus o tornou, foram os que mais te perseguiram e te criticaram aqui na barbearia. A vida é assim, irmãos. Você acha que esses homens de Deus, Paulo, Pedro, Agostinho de Hipona, Charles Spurgeon, John Wesley, as pessoas que caminhavam com ele, irmãos, não tinham um sentimento ruim, às vezes, de inveja? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A capa de José só cabia nele. Mais ninguém. Rubem tentou, não deu. Judá, a capa que o Senhor te deu, colorida do seu chamado, é para você. Então, se porventura você está aqui, parou, porque as pessoas tiveram inveja de você, hoje você vai ser uma águia. Quem quer viver uma vida de vitória, vão ter inveja de você, irmão. É inevitável. Não tem inveja de medíocre. Não tem inveja de gente que não cresce. Não tem inveja de pessoas que não sonham. Mas quando você decide sonhar, viver o melhor de Deus da terra, se prepare que vão ter inveja de você. Mas vou te dar a dica: a inveja é o combustível para lhe colocar no projeto que o Senhor preparou para você. Pode aplaudir a Ele. Segundo, meu irmão, quer ter pessoas que vão tentar te parar, te machucar, te ferir? Prosperidade.
prosperidade, meus irmãos, não tem a ver com riqueza. A riqueza é um sinal da prosperidade. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro e são pobres, miseráveis. Tem muito dinheiro, mas não tem dignidade. Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, tem dinheiro, irmãos? Tem. Mas tem moral? Não. Ele não pode frequentar o lugar que você frequenta. Gedel tem dinheiro? Muito. Mas ele pode ir em um restaurante? Ele pode ir na Ribeira? Ele pode ir na Barra? Não pode. Então ele não é próspero. Deu para entender? A prosperidade é o que está em Provérbios 4:24, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até esse dia perfeito. Quero abrir um parênteses. Se você tem dificuldade com prosperidade, quando chegar no céu, você vai ficar em crise. Porque o chão, segundo a Bíblia, é de ouro. Prosperidade é bíblica. Está escrito no Salmo 1: você será comparado a uma árvore junto aos ribeiros de água. Suas folhas não caem. Vai dar fruto na estação própria. E tudo que tocar, fizer pensar, a Bíblia diz, você vai prosperar. Está escrito na palavra. Só que a prosperidade, irmãos, ela atrai inimigos. Diga, a prosperidade atrai inimigos. E o dinheiro é o único Deus que Jesus colocou em pé de igualdade com ele. Lá em Mateus 6:24 vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar outro. Então, o próspero, o homem próspero, não é o dinheiro que manda nele, é ele que manda no dinheiro. A prosperidade tem a ver. Só que prosperidade, irmãos, pode fazer você parar. Porque, infelizmente, nós não fomos doutrinados na igreja sobre prosperidade. Eu estava vendo a Ana Paula Valadão falando, uma fala dela agora, ela diz assim, meus irmãos, eu fui criado na igreja, sempre testemunho que comprou um carro, uma casa, é tudo amarrado, Senhor, foi uma prova, e não sei o que. Ninguém chegava na igreja e dizia assim, olha, comprei a casa à vista, ainda sou bom trocado, aí está querendo se aparecer. A gente foi criado nessa doutrina franciscana, essa doutrina que, sabe, qualquer coisa para mim está bom. Uma ovelha minha disse, pastor, eu queria que você fizesse uma oração. Qualquer coisa de Deus para mim está bom. Eu disse, o Deus que eu sirvo não é Deus de qualquer coisa. Não tem qualquer coisa. Qualquer coisa em outro lugar. Mas a prosperidade, meus irmãos, ela é uma via de mão dupla. As pessoas vão se incomodar com o que você veste, com o que você, onde você mora. Porque se criou uma cultura na igreja do Senhor que humildade é andar de sandália havaiana e roupa rasgada. Não é. Eu estava com minha esposa vendo o pôr do sol ali no MAN, na Contorno, onde Claudenice mora. Claudenice cabeça cara. Ali no Coque. Aí um mendigo sem um dedo, parei no sinal, vem um mendigo. Senhor, diga. Boa. Tem uma moedinha. Aí eu fui no console do carro, tinha 25 centavos. Peguei a moeda, dei ao irmão, né? Ajudar o irmão. Sei o que é isso. Ele olhou para a moeda assim, olhou eu na mente, rapaz, ele vai jogar essa moeda em mim. Na minha mente. Não deu outra. Ele pegou a moeda, não aceito 25 centavos, não. Aí eu olhei para a Cláudia, para aqui, ó. Soberbo, sem um dedo, fedendo, sujo, viciado em crack, soberbo. Então diga, humildade não tem a ver o que eu visto, o que eu como, o que eu tenho.
é postura. Humildade. Só que quando você decide prosperar, e Jesus falou isso, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem matou Caim? Quem matou Abel? Quem foi? Caim. Quem vendeu José? Quem ficou em crise como Davi foi lutar contra o gigante? Quem não acreditou nos milagres de Jesus? Quem ficou em crise quando o filho pródigo voltou? O irmão mais velho. Diga para o seu irmão, cuidado com o irmão mais velho. Porque tem pessoas, irmãos, que são frágeis na alma. Quando ela começa a prosperar, ela comprou uma roupa nova, veio para a igreja. Ela comprou uma moto, ela comprou um carro, ela comprou um apartamento. Ela fez uma viagem internacional. A primeira crítica que ela recebe, ela recua e diz: olhe, eu acho que eu não vou mais prosperar não, porque o arrazoador está me paralisando. Então a pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus, ela tem que estar ciente, irmãos, que prosperidade vai atrair inimigos. Mas a outra vertente da prosperidade, meus irmãos, que você pode ser estacionado pelo trauma, é que se o nosso coração não estiver em Jesus, a prosperidade pode se tornar uma maldição. Noé é um grande exemplo disso. Ele prosperou tanto nessa terra, tanto, que ele tinha milhares de pés de uva. Só que ele se embebedou com a prosperidade. Porque prosperidade também atrai coisa ruim. Atrai propostas indecentes. Se não tiver conectado, meu irmão. Ontem eu fui lá para Siloé, trabalhar de cavar buraco. É sempre bom a gente ter esses momentos de sair do bispo, pastor e tal. Aí fui com os meninos lá para cavar buraco. Eu estou bronzeado aqui, não foi praia não, irmãos. Dessa vez, foi cavando buraco lá no sol quente. Quando nós retornamos ontem, eu dirigindo, pastor Luciano, carona, e os meninos atrás. A gente foi pela Cidade de Deus, é uma favela que tem lá perto da Barra do Petróleo, que dá no final de linha na Massaranduba. O apóstolo Carlos conhece ali, a Cidade de Deus. Aí a gente está, acho que a menina pensou que eu era o motorista, né? Eu de chapéu, Lu com aquele chapéu de patrão, né? De tipo pagodeiro gospel. Três meninas, chegou para o pastor Luciano e disse: meu velho, o senhor é bonitinho, viu? Aí eu olhei assim, eu disse: qual foi aí, pastor? Está pensando que o senhor é o dono aqui do... Por que eu estou querendo dizer isso? Estou falando nessa experiência de ontem. Se a pessoa não tiver a mente conectada com o Senhor, o carro de luxo, a casa boa, a viagem para o exterior, ela pode se tornar uma maldição. A pessoa perde o controle e ela vagueia. E aí, o que demorou 20 anos para conquistar, perde em uma semana. Então, eu quero profetizar que você vai prosperar muito nessa terra. Mas a prosperidade do Senhor não causa dores. Ela vai acrescentar mais e mais e mais na sua vida. Mas você que é próspero, não pode ouvir a voz estranha. Porque quando você começa a prosperar, alguém vai dizer: para que isso? Está querendo se aparecer? Não podia comprar uma coisa mais simples? Porque o que Deus vai me dar e vai te dar, irmãos, não é ostentação. Quem ostenta, irmãos, é traficante, é líder de facção. O homem e a mulher de Deus é cumprimento da promessa.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então diga para seu irmão, não pare. Não pare. Na verdade, irmãos, deixa eu jogar uma real aqui com vocês. Se andar rasgado, vai lhe chamar de miserável. Se andar bonito, metido. Se tiver muito magro, rapaz, aquele irmão passa uma fome, velho. Se tiver muito gordo, rapaz, aquele irmão come. Se começa a se cuidar, está tomando anabolizante. Vão falar de qualquer forma, irmão. Não tem coisa de correr. Agora tem que falar de mim e de você, dizendo, rapaz, você viu a casa que ele comprou? Você viu a viagem que ele fez? Você viu a beca que ele foi para a igreja? Então não pare. Eu conheço pessoas que pararam porque ficaram na emoção, nas emoções, traumatizados, porque a pessoa se incomodou com a prosperidade. Diga misericórdia. O que é que pode fazer se traumatizar? As adversidades, irmãos. Meus irmãos, as adversidades, elas são postas na nossa vida para nos adestrar. Só que na nossa caminhada vem adversidades, meus irmãos, que mexem com a gente. Na pandemia agora, Covid-19, eu tive 2 perdas. Meu tio, que era como fosse um pai, que meu pai abandonou, esse tio que assumiu esse papel de ser a pessoa que bancava a minha casa, o irmão de minha mãe, que era médico, morreu de Covid, e minha vovó, que praticamente me criou. Foi um negócio assim, eu estava me arrumando para ir para a igreja, minha filha me liga, meu pai, Gilmar morreu. Sabe aquele chão que abre e você quer, meu Deus, é um pesadelo, adversidades que vem na nossa vida, notícias ruins, é a luta, é a guerra dentro de casa, no casamento, nas finanças. Só que a Bíblia diz, irmãos, lá no capítulo 8 de João, capítulo 8 de Mateus, que houve uma tempestade no mar da Galileia, onde o Senhor pregou lá no barco, meu apóstolo, naquele hino nacional do Brasil. Veio um homem andando por cima das águas. Os discípulos olharam e disseram assim, é um fantasma. 3 horas da manhã, tempestade, veio uma pessoa com as vestes resplandecentes. Pedro disse, é um fantasma. Jesus falou assim, não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Pedro, homem de coragem, colérico, sanguíneo. E Deus gosta de pessoas assim, porque os mais ousados vão se destacar no meio da multidão. Ele diz assim, se és tu, manda que eu vá e ande por cima das águas. Jesus gosta de desafios, irmãos. Ele gosta de gente que gosta de desafiar a fé. Jesus diz assim, venha, se você tem coragem. Pedro era um homem corajoso. A Bíblia diz que ele dá 1, 2, 3. E ele deixou de olhar para Jesus e ele olhou para as adversidades. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente é estacionado pelo trauma nas adversidades? Porque na adversidade a gente deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que diz assim, eu sou o socorro bem presente na hora da sua angústia. A gente é muito pregador para os outros. Quando está com a adversidade, não, tem uma palavra na ponta, Deus vai fazer um milagre. Mas quando a adversidade bate na nossa porta, irmão, quando o problema vem na nossa casa, aí muitas das vezes, irmãos, a nossa atitude é igual de Pedro, é de afundar
é de parar. Então eu quero te dizer que a adversidade que tem vindo na minha vida, na sua vida, é para a glória de Deus. Perguntaram a Jesus no capítulo 9 de João: Senhor, quem pecou? Este homem, porque ele nasceu cego, ou seus pais? Porque a religião da época acreditava que enfermidades estavam ligadas a pecado. E aí Jesus, irmãos, diz assim, ó: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu cego. Essa luta veio na vida dele para que nele se manifestasse a glória de Deus. Aleluia! Diga assim: nas minhas adversidades que virá a minha vitória. Jesus não enganou ninguém. João 16:33: tenho-te dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo você vai passar por adversidade. Porque a ideia que se dá muitas das vezes, irmãos, que eu estou na igreja, que eu tenho um Deus, nenhuma adversidade vai bater na minha porta. Mas sabe qual é o segredo? Sabe qual é a chave para que a adversidade não pare eu e você? Porque sempre vai existir. Sempre vai ter uma porta querendo se fechar. Está lá em Mateus, quando Jesus fala no Monte das Bem-aventuranças. O homem sábio, o homem ungido, o homem que tem a visão espiritual, é o homem que ouve a palavra de Deus e ele se esforça para praticar. Vem a chuva, rio, o vento bate com ímpeto, a casa ela não cai, porque ela está firmada na... Mas o homem tolo, o homem imprudente, é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Nada, isso aqui não tem poder nenhum, não. Primeira luta que vier na igreja, ele cai, porque ele não tem raiz na palavra de Deus. Ele não se esforça para praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, Jesus vela pela sua palavra para cumprir. Então essa adversidade que você está passando, que você passou, foi uma faculdade, foi uma escola, foi um aprendizado para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da minha vida e através da sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Às vezes eu questionava a Deus, no início da minha caminhada: Senhor, por que eu passei por tanta coisa ruim? Com tanta pouca idade, 14, 15 anos, vivi o mundão lá fora, de drogas, de presídio, de rua, que coisa ruim mesmo. Mas depois você vai amadurecendo, você vai caminhando, e eu percebi que a minha melhor faculdade não foi boa, foi na tora, na palmatória. Mas a minha experiência que eu vivi negativa me tornou hoje uma pessoa melhor. Eu olho para Lucas, que eu trouxe aqui uma vez, que está condenado a 18 anos de cadeia. Eu olho para ele com um olhar de misericórdia. Me liga do presídio: meu pai, diga, faz um pix aí, tá bom, daqui a pouco eu faço. Porque quando eu olho para Lucas, eu me vejo no meu passado. Se Deus mudou a minha vida, vai mudar a vida dele também. Quem não passou por adversidade, irmãos, não tem história para contar. Teve uma pessoa que estava me questionando minha questão política, que eu não sou político. Tanto é que acabou a eleição, eu estou na minha vida normal. Não dependo de política para fazer o que eu faço. Vou fazer alguma festa no Dia das Crianças na Barra do Petróleo, com a colaboração da igreja de amigos. Já gastar quase 10 mil reais. Vou fazer encontro agora dia 20 de outubro. 12 mil reais a gente vai gastar. Só vou levar gente ruim lá da Cidade Baixa.
em busca dos piores. Mas o entendimento, meus irmãos, quando você vive esse processo da experiência negativa, é porque você... Aí a pessoa estava questionando, aí eu perguntei para a pessoa: vem cá, meu amigo, com todo respeito e carinho, você já deu quantas cestas básicas a alguém na vida? Aí ele passou, nunca. Disse: rapaz, eu já dei em um dia 350 cestas básicas, 200, 100, já perdi contas. Nem eu, não sou eu não. Pessoas me ligam e dizem: pastor, vou abençoar o trabalho. Aí falei para ele: já deu quantos peixes a alguém? Aí: você nunca deu nem uma escama de peixe. Aí falei para ele: eu já doei, sem levar um peixe para minha casa, 1 tonelada e 200 quilos de peixe. Na favela. Festa na favela. Então, geralmente, irmãos, as pessoas que vão querer criticar a mim e a você são pessoas que não têm resultados. São pessoas vazias, ocas, fofoqueiras de esquina, que ela vai tentar, irmãos, ter um argumento para tentar te parar, mas eu quero te dizer: nada e nem ninguém vai te parar. Você botar na mente isso, ninguém te para. Então, as adversidades não vão te parar. Quarto, ansiedade. O que tem de gente na igreja ansiosa, meu irmão? Porque depressão, aqui o psicanalista, especialista, sabe mais do que eu, depressão está ligada, irmãos, às coisas do passado. O estresse presente, futuro, ansiedade. Tem pessoas que vão fazer um teste, uma prova. Irmão, não dorme. Meu Deus. Já aconteceu na igreja aqui, uma ovelha minha veio: pastor, olha aqui por mim. Disse: que foi, meu irmão? Vou fazer a prova lá do Detran no carro. Mas eu estou sentindo aqui no meu coração. Está sentindo o quê, meu amigo? Que eu já perdi. Aí eu digo: eu não vou nem orar mais por você. E eu, sendo você, eu nem ia, cara. Você já perdeu, pô. Ansiedade. Meu filho tirou agora a habilitação, fui questão de ir com ele. Trabalhei a mente dele: Mateus, você já passou. Por quê? Porque Jesus está com você. Porque você treinou, você já deu certo, meu irmão. Mas a ansiedade é você se precipitar de algo que é provado pela ciência. Das coisas que nós ficamos ansiosos e preocupados, 88% não acontece. Está sentindo uma dor, já vem logo na mente: meu Deus, é um câncer. Aí vai pesquisar, aí vem a doença psicossomática. Está ansioso. Aí a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Para de ser ansioso. O ansioso, ele sempre estraga a promessa de Deus, que ele é precipitado. Deus está indo: calma, calma, ele está tão ansioso que ele quer chegar primeiro do que Deus. Então, às vezes, nós somos parados porque nós somos ansiosos. Queremos do nosso jeito, irmãos. Deus trabalha como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, e acabou. Só que a igreja hoje é rápido. Quer resposta na hora. Quer que seja via Wi-Fi. Não é assim, meus irmãos. Então tem pessoas que estão no processo, voando na igreja, caminhando, mas está tão ansiosa. E às vezes a ansiedade, irmãos, é para cantar. Às vezes a ansiedade é para ser pastor. Quando a pessoa é chamada a ser pastor,
A primeira indicativo dela é a igreja que reconhece já como pastor. Antes de receber o óleo, a igreja chama de pastor. Tem pessoas que estão ansiosas, irmãos, pelo relacionamento namorado ou namorada. Quarta-feira atendemos uma pessoa ligada a gente. A menina se converteu lá na Baixa do Petróleo. Envolvida em candomblé. Eu pregando na rua, ela veio cheia de contas, disse: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu olhei assim, a minha com a conta, disse amém. Liberta, curada, salva. E aí apareceu o Labão. Tem que ter cuidado, irmãos.